Hello, guys. Good morning, good afternoon, good evening. Estamos aqui para mais uma belíssima aula de inglês. Gente, e aí, como é que vai ser, né? O grande fechamento do Present Perfect. A gente já teve 3 aulas diferentes, separadas de Present Perfect. E agora eu vou, decidir juntar tudo que a gente conheceu, que a gente descobriu sobre o Present Perfect numa aula só, num slide só. Que já serve como uma revisão geral, porque na prova de vocês vai cair Present Perfect, né? E aí, vamos lá. Gente, primeira coisa que a gente estudou do Present Perfect foi o primeiro uso dele, que seria para falar a respeito de past actions, né? O que eu falei para vocês é, apesar do nome ser Present Perfect, presente perfeito, ele não fala de ações no presente, ele fala de ações no passado. Então, esse primeiro uso é para falar a respeito dessas ações no passado, principalmente life experiences, né? Experiências de vida. E o mais importante, em um momento não específico. Não importa quando essa experiência de vida, essa ação passada aconteceu. Para mim não é relevante dizer para você quando isso aconteceu. O que importa é que aconteceu. Né? E aí eu coloquei aqui. Gente, para formar o present perfect, vamos usar o have ou has. O have ou has é o meu verbo auxiliar. Ele me ajuda nas frases, né? Eu não consigo fazer a frase sozinha, aí ele vem para me ajudar. Então, ele me ajuda na afirmativa, ele me ajuda na negativa e ele me ajuda na interrogativa, certo? Quando é que eu vou usar o have e quando é que eu vou usar o has? Eu vou usar o have e o has em momentos diferentes com sujeitos diferentes, né? Do mesmo jeito que a gente faz no português. Ai, teacher, às vezes eu olho e me parece tão difícil, mas não é. Porque eu falo, eu jogo, tu jogas, ele joga, nós jogamos. Então, são conjugações diferentes para sujeitos e pessoas diferentes. Aqui é a mesma coisa. Aqui ainda é mais fácil, porque a gente só tem 2 conjugações, né? No caso, 2 formas diferentes para as conjugações. Então, quando é que eu vou usar o have? Quando é que eu vou usar o has? Eu vou usar o has para 3 sujeitos, que é o he, she, it. Então, sempre que eu estiver falando de uma terceira pessoa, dele, dela, de um animal, por exemplo, no singular, eu vou utilizar o has como auxiliar. Se não for nenhum desses 3, arrocha o have, ok? E aí, é só isso, teacher? Só o have e o has? Não. Eu sempre vou colocar have ou has. E eu vou colocar o verbo principal, que ele vai me oferecer, ele vai me dar o verbo na frase, no particípio. O que é o particípio de um verbo? No inglês, para formar o particípio, ou ele vem com o ed no final, se ele for regular. Teacher, que esse negócio de regular? Gente, é a regra geral. Tipo assim, 90% dos verbos recebem ed. 10% não. Então, se eles forem regular, é de. Se não for regular, infelizmente você tem que saber a forma do particípio dele, né? Se você não souber, você pode pesquisar no Google qual é a forma do particípio do verbo tal. Se você não souber, você pode pegar o seu livro, no final dele, com certeza vai ter uma listinha de verbos. É a terceira coluna da lista de verbos, os verbos no particípio, né? E aí, com a prática, você vai acabar lembrando, né, desses verbos. Então, teacher, eu não sei, tô aqui na prova fazendo, eu não sei qual é o particípio desse verbo. Ah, acho ED. É muito provável que ele seja regular, já que é a maioria, né? Aí aqui a gente tem alguns exemplos, né? I have been to an Iron Maiden concert. O que é que eu tô dizendo nessa frase, teacher? Eu tô dizendo que eu estive, I have been to an Iron Maiden concert. Já estive no show da Iron Maiden. Não importa quando, não importa se foi em 2017, não importa se foi... Não importa. Só importa dizer que eu tive essa experiência de vida, uma experiência no passado, certo? Então eu estive no show da Iron Maiden. She hasn't, ó, na negativa, eu coloco not depois do have ou do has, né? She hasn't lived abroad. Ela não morou fora. Né? Então, a experiência que ela não teve. E na interrogativa você inverte. Gente, sempre para perguntar em inglês, você vai inverter alguma coisa. Então, você tem aqui, ó, have you ever visited the United States? Em algum momento você visitou os Estados Unidos? Eu não tô perguntando se você visitou em 2019, 2000... It's not relevant, não é importante. O que é importante é saber se você já teve essa experiência. Então, se você já visitou os Estados Unidos.
Certo? Então, isso é o básico do Present Perfect. Tem uma aula já separada só com isso. Aí, vamos lá, vamos seguir. O Present Perfect, além de falar dessas ações no passado, né, de experiências de vida que eu tive, com o how long e usando o for e o since, eu posso falar de coisas que eu comecei a fazer no passado e que eu continuo a fazer no futuro, no presente, né? Então, é uma ação que eu comecei a fazer há algum tempo e que continua a acontecer, né? Naturalmente, são ações longas, como, por exemplo, ler um livro. Não dá para ler um livro inteiro em uma sentada. Sentei na cadeira ali e vou ler o livro inteiro. Não. Né? Então, um processo. Então, para essas atividades que são um processo que demora um tempo, você usa o present perfect para falar, olha, eu tenho feito isso desde tanto. Eu tenho feito isso por tantos anos. Aí eu uso o how long, o for e o since. Teacher case how long. O how long a gente usa para fazer as perguntas, para saber quanto tempo faz que você tem feito alguma coisa. Então, por exemplo, se você tem estudado inglês, eu pergunto how long have you studied English? Perceba que a pergunta, a estrutura é a mesma. Você vai usar o have, você vai usar o verbo com ed ou no particípio irregular, né? Então, a estrutura é a mesma. Eu só adicionei um how long ali na frente do have para fazer a pergunta. How long have you? Né? Quanto tempo faz que você tem estudado inglês? E aí, para responder, eu uso for ou o since. Né? O for é para um período de tempo. Olha, eu tenho estudado inglês por 3 meses. Top. Por. Né? É um período de tempo. Então, for 3 months, for 3 years, for 3 semesters. 3 semestres, 3 anos. Enfim. Você usa o for para esse período corrido, né? 3 dias, 3 horas, 10 minutos, 5 anos, né? Já o since é para um ponto específico, né? Para um momento específico. Eu tenho estudado inglês since March 2016. Desde o dia 16 de março de 2016, né? Since 2014, desde 2014. Então, quando eu digo since, é para um momento específico. Desde que eu era criança, é um momento específico. Então, since I was a child. Né? Sempre para falar de um momento específico. O for, período de tempo, e o since, para um momento específico. E aí, a última parte que a gente viu relacionada ao present perfect foi o already, o just e o yet. Né? A gente usa o already nas afirmativas e nas interrogativas, junto do present perfect, para dizer que você já fez alguma coisa. Antes do que você esperava. Eu já fiz isso. I have already done this. Eu, tipo assim, o cara chega e me chama e diz, Andréia, vamos pro show do Iron Maiden. Aí eu olho para ele e digo, macho, I have already been to an Iron Maiden concert. Mas eu já estive no show do Iron Maiden. Pra que eu quero ir de novo? Quero ir. Mas eu digo already para dizer, eu já fiz isso. Então ele me chama achando que eu não fiz. Né? Você pensa que a pessoa não fez aquilo ainda. Mas a ação foi feita antes do que imaginava. Né? O exemplo que tem aqui, né? Você recebe salário, sei lá, dia 20. E aí você diz, olha, I have already spent my salary. Hoje é dia 15. Eu disse, já gastei meu dinheiro. I have already spent my salary. Né? Eu já gastei. O just, ele é usado, né, para falar que alguma coisa acabou de acontecer. I have just done this. Rapaz, I have just seen my father. Você pergunta, tu viu teu pai? Eu disse, rapaz, eu acabei de ver ele. I have just seen my father. Eu acabei de ver. Então, sempre que eu quiser dizer que eu acabei de ver alguma coisa, que alguma coisa acabou de acontecer, eu uso just. Teacher, e a posição desse already e desse just? Ele vem aonde, assim, na frase? Ele sempre vai vir entre o have, ou has, e o verbo. Sempre vai ficar nessa posição. I have already spent. I have just seen. Não sempre, mas na maioria dos casos, né? Ele vem ali entre o have e o verbo. E por último, eles trazem o yet, que ao contrário do already, que era o já fiz alguma coisa, é o ainda não fiz, né? É uma coisa que você espera que você tenha feito, espera que aconteça, mas ainda não aconteceu. Então, como já a ideia traz, é uma negativa, né? Eu vou usar o yet. Então, eu uso o yet, né? E o yet, ele tem um segredinho que sempre te ajuda. Ele sempre vem
no final da frase. Ele sempre vem no finalzinho lá da frase. Por exemplo, aqui nessa negativa, I haven't finished it yet. Eu ainda não terminei. O yet sempre vem no final. Teacher, como é que eu vou saber que é para botar o yet? Porque é negativa e porque fica no espacinho do final. Né? E eu posso usar na interrogativa também, para saber se você já fez alguma coisa, naquela expectativa, né? Já fez alguma coisa? Have you finished homework yet? Eu tô aqui na expectativa, né? Eu espero que aconteça logo. Então eu pergunto, have you finished your homework yet? Você já terminou? Aí você diz, I haven't finished it yet. Eu não terminei ainda. I'll do it after dinner. Vou fazer depois do jantar. Né? Então, yet eu uso com essa ideia de a qualquer momento eu tô esperando que isso aconteça, mas ainda não aconteceu. Ok? Então, gente, para aqui, tem um bocado de site que vocês podem praticar, que já sai a resposta automática quando você digita lá e vai fazendo, né? Então, eu separei ali. Esses dois primeiros links são só present perfect normal, sem acréscimos, né? Depois a gente tem o for e o since, depois a gente tem o just, yet, already, e aí vai, ok? Então, tentem fazer esses exercícios aqui, lembrando que tem o formulário de 5 questões, que eu misturei tudo. Eu coloquei present perfect, eu coloquei for and since, eu coloquei yet, just, already, para vocês fazerem tudo junto num exercício só. Ok? Então é isso, gente. Façam aí, assistam a aula. Beijos and I'll see you next class, ok?